Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos dar prosseguimento às aulas sobre os desafios da convivência. Vamos falar hoje sobre relacionamentos familiares. E para isso já vamos trazer o pensamento da benfeitora Joana de Ângelis, que está no livro Psicologia da Gratidão. Ela nos diz: a família não é apenas o grupamento doméstico, mas a reunião de espíritos reencarnados, um programa de evolução espiritual adrede estabelecido. Quando olhamos a família, será que possuímos essa visão e nos traz a mentora? Será que enxergamos na família espíritos reencarnados que estão entrelaçados por afinidade de pendores, de inclinações, de compromissos? Será que entendemos que aquele núcleo ao qual pertencemos possui um programa reencarnatório a ser cumprido? E cada membro dessa família consanguínea traz em si ferramentas que necessitamos para o nosso próprio crescimento, ou seja, são espelhos e reflete a nossa própria alma? Será que temos essa compreensão sobre a nossa família, sobre o nosso papel dentro desse núcleo familiar ao qual pertencemos? Vamos prosseguir com as palavras da benfeitora, que está no mesmo livro. Ela nos diz assim: perante a condição imposta pelas leis da vida, quase sempre não se possui a família e muito se gostaria de estar nela incluído, ela constituída por pessoas afáveis e generosas, mas o renascimento dá-se ao lado dos espíritos que se necessitam uns aos outros para o mister da evolução. Aí entra um dos papéis sublimes da família consanguínea, pois a vida nos convida a evoluir. E para evoluir, precisamos enxergar em nós o que precisa ser desenvolvido ou mudado. E os espíritos com os quais vivemos no nosso núcleo familiar são espelhos e nos mostram as nossas próprias necessidades. Por exemplo, alguém no nosso núcleo familiar manifesta claramente em seus comportamentos a agressividade, por exemplo. E essa agressividade nos incomoda. Esse comportamento e o outro manifesta claramente de agressividade, o outro manifesta sem esconder. E isso nos incomoda. E nós vamos percebendo nessa convivência e nós também possuímos agressividade. Pois toda vez que nós nos incomodamos com a agressividade do outro, nós manifestamos através de palavras de ironia, de palavras de crítica, vem desejos de vingança na nossa mente. Então nós vamos percebendo a nossa própria agressividade. O outro nos fez perceber a nossa própria sombra. Então o convívio dentro do núcleo familiar é um convívio muito salutar, muito importante para o nosso próprio crescimento. Vamos prosseguir com as palavras da benfeitora. Está no livro O Despertar do Espírito. Ela nos diz assim: a família é o laboratório de vivências das mais expressivas que necessita o ser humano no seu processo de evolução, porquanto no mesmo tram os indivíduos são conhecidos, não podendo disfarçar os valores e os tipificam. E aí nós ouvimos algum membro dentro da família dizer: não venha dando uma de santinho, pois eu te conheço. E nesse momento nós percebemos que aquele membro da família
está enxergando em nós a nossa sombra e nós escondemos, ocultamos inconscientemente da sociedade. Pois na família nós nos manifestamos com mais autenticidade emocional. Nós manifestamos os nossos valores com mais clareza. E os familiares observam muito bem isso. E como nós somos espíritos ainda muito ligados ao negativo, lógico, e nós vamos perceber a negatividade do outro. A nossa tendência ainda é de enxergar a negatividade. Então nós observamos isso dentro dos relacionamentos familiares. Mas nós devemos ter sabedoria e aproveitar essa oportunidade, pois o outro está nos mostrando a nossa sombra e nós não conseguimos enxergar. E aí, se nós soubermos utilizar bem esse espelho, nós vamos começar a mudar, a procurar mudar os nossos comportamentos. Vamos prosseguir com as palavras da benfeitora no livro Constelação Familiar. Ela nos diz assim: as experiências que se vão acumulando nos relacionamentos domésticos serão mais tarde automaticamente transferidas para a convivência fora do lar, quando as lutas são mais severas. Então, a benfeitora nos diz, e essas experiências que nós vamos acumulando no ambiente doméstico são experiências que vai ajudar a nós mesmos a vencermos os desafios da própria sociedade. Se conseguirmos amadurecer com os conflitos, com as provas no grupamento doméstico, a própria vida irá nos convidando para provas mais abrangentes no grupamento social, onde as responsabilidades irão aumentando. E as lutas serão mais árduas, por quê? Porque na sociedade a diversidade de opiniões, de caráter, a diversidade é muito maior. E aí irá exigir de nós muita tolerância, muita habilidade para lidar com esses conflitos. Então a família é a primeira escola, é o primeiro educandário, pois ali nós vamos adquirindo habilidades para que possamos ser cidadãos universais e possamos treinar isso num campo mais amplo e é a sociedade. Daí o papel grandioso da família consanguínea. Vamos prosseguir com as palavras da benfeitora, está no livro O Desenvolvimento da Personalidade. Então a benfeitora nos diz: o homem tem necessidade de uma sociedade mais ampla do que a família, em cujo círculo demasiado estreito e contingente acaba definhando espiritual e moralmente. E é assim conosco, né? Se nós vamos nos limitando ao grupamento doméstico, ou seja, se tivermos medo de enfrentar a sociedade, buscando conviver e aprender com os espíritos, nossos irmãos que compartilham dessa experiência coletiva, nós não desenvolveremos as asas espirituais. Seremos aquele pássaro e não queremos sair do ninho, né? E aí não vamos aprender a voar, a ter a nossa liberdade com responsabilidade. A nossa consciência vai ficar limitada dentro do sectarismo, do partidarismo, do nacionalismo. Porque se nós ficarmos presos também à família nacional, ao país, também nós vamos nos limitando como espíritos, pois somos espíritos universais e precisamos entender isso, né? A nossa família, né, não está só na pátria, né? A nossa família é a família humana. E nós deveremos aprender a conviver socialmente. Então, a benfeitora vem nos convidando aí, nessa passagem, nesse pensamento. Ela nos diz que deveremos desenvolver a consciência universal, a consciência cósmica,
Pois nós temos a tendência ainda de acreditar e o meu grupamento doméstico é melhor que o do outro, né? A minha tribo é melhor que a do outro. A minha religião é melhor que a do outro. Então nós temos essa tendência ainda muito tribal, né? E deveremos aprender sim com a família consanguínea. Devemos desenvolver essas habilidades inatas em cada um de nós, né? Para que possamos transferir isso para a sociedade. É isso que ela está nos convidando a ir. Nós vamos trazer agora o pensamento do Dr. Carl Gustav Jung, onde ele nos diz assim: se alguém estiver demasiadamente apegado aos pais, simplesmente transmitirá à família e fundar o mesmo tipo de ligação, no caso de conseguir fundar uma família. Desse modo, criará para seus filhos um ambiente psíquico tão lastimável como ele próprio talvez tenha tido. Esse é um pensamento muito forte, né? E mexe conosco. E o Dr. Carl Gustav Jung está nos dizendo aí: se como pais e mães nós transmitirmos para os nossos filhos esse sentimento ainda de tribo, de sectarismo, de separação, a tendência é muito grande dos nossos próprios filhos transmitir também para as suas famílias, né, as famílias que vão se formando, esses mesmos sentimentos. Então, o nosso papel de educadores é muito importante, pois se nós formos educando os nossos filhos para ser cidadãos universais, a humanidade vai mudando. Se Jesus fizesse a vontade da família consanguínea, ele ficaria preso à tribo, ao grupamento doméstico, né? À família consanguínea, aos interesses do sangue, aos interesses da pátria. Mas esse mesmo Jesus nos disse: e se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo. E aquele que não contrariar o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, o seu irmão e a si mesmo, não pode ser meu discípulo, né? Então, o que é contrariar? E Jesus está nos ensinando aí, não é a gente possa rebelar-se, né, e contra a família, não é isso que o Cristo está nos ensinando. Mas ele está dizendo, e se nós não contrariarmos os interesses egóicos, os interesses do ego, os interesses da pessoa ainda muito limitada, e se nós não realizarmos os propósitos do Espírito, do self e somos, jamais nós vamos desenvolver essas habilidades de solidariedade, essas habilidades, né, de universalidade. Então, muitas vezes nós temos que ir contra alguns interesses ainda muito ligados ao sangue. E aí, as pessoas que convivem conosco, aqueles espíritos afins, né, não entendem as nossas opiniões, os nossos pontos de vista e o caminho que deveremos traçar. E nós não deveremos cobrar isso de ninguém. Mas o que o Cristo nos ensina é que nós deveremos saber o que estamos fazendo aqui. Qual é o meu papel perante a sociedade e a mim mesmo? Então, esse é o caminho e a benfeitora nos ensina. A família é a primeira escola. É ali que nós vamos aprender. É dentro da família e os relacionamentos acontecem. E nós somos mais transparentes, nós deixamos manifestar melhor os nossos sentimentos dentro do núcleo familiar. E aí é um ambiente propício, porque nós vamos nos conhecendo. E aí nós vamos percebendo, e a escola já começa a crescer, pois nós vamos
se matriculando em outra escola, e a sociedade, no nosso trabalho, na vida de relação, né? Nós vamos dando o exemplo, nós vamos trabalhando em prol do coletivo e não mais do meu núcleo familiar. Nós vamos trabalhando em prol de uma sociedade, de um grupamento maior da humanidade. Nós vamos agradecendo, como sempre, né? Estamos chegando ao final de mais uma aula e nós agradecemos sempre a Deus, pedindo muita sabedoria ao Cristo e até uma próxima aula. Um abraço no coração de todos.